Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Eu pedi desculpa, eu estou meio afônico, se tiver algum deslize, por favor, não considere. Hoje nós vamos não falar do livro Sexo e Destino, mas nós vamos falar da reedição desse livro aí, o relançamento do livro da doutora Marlene, A Obsessão e Suas Máscaras. Um livro muito intenso, um livro que trouxe, como vocês estão percebendo, 16ª edição já, trouxe muita informação, a tal ponto que a própria AME, vocês vão ver no final aqui, eu coloquei, vai agora em agosto reestudar o estudo que nós fizemos aqui com a doutora Marlene em 2012, sobre este livro, tá certo? Então, como a Folha Espírita, houve um estudo do livro para modificar um pouco a encadernação, mudar, enfim, toda a forma de apresentação, então eles vão realmente soltar esse livro. Por quê? Porque, como nós vamos ver nas colocações da doutora Marlene, no próprio prefácio do livro, nós temos muito o que fazer, meus amigos. Nós não estamos dando a atenção correta e devida para esse problema da obsessão. Deixa como está para ver como é que fica. Não é bem assim, meus amigos. Então, esses estudos que nós estamos falando há pouco, que estão sendo empreendidos por todos aqueles que estão percebendo acontecimentos inusitados no planeta, mas em especial no comportamento humano. Se vocês pararem para pensar, nós que temos um pouquinho mais de idade, como era na nossa época da juventude, da infância, como é hoje a coisa? Como nós nos relacionamos? Damos uma atenção devida, respeitamos os mais velhos, cedemos o nosso lugar no ônibus para o velhinho, como nós chamávamos, para a velhinha, ou fazemos de conta que estamos dormindo. Palhaçada, né, meus amigos? Cadê a educação? Para onde foi parar? Ah, os espíritos que estão me influenciando? Até pode ser. Mas quem decide? Sou eu ou os espíritos? Precisamos acabar com essa mania de falar que a culpa é dos outros. Nós temos que assumir a responsabilidade por tudo aquilo que fazemos. Chega! Os tempos são chegados. Estamos na mudança. Ou nós fazemos, nos responsabilizamos por aquilo que assumimos quando aqui viemos, ou vamos comer grama literalmente quando chegar no mundo espiritual. Não é brincadeira. A justiça desce reta, não tem jeitinho. Não tem como dar um jeitinho e ir lá e eu sou filho do fulano, eu tenho dinheiro. Não tem. A justiça lá é a pumba, é guilhotina. E não tem que culpar ninguém. Quem serão os culpados? Nós mesmos. Mas os espíritos influem? Pode nos obsidiar? Sim. A quem cabe a culpa? A nós mesmos, como nós vamos ver. Então, a doutora Marlene deixou claro que tudo que está acontecendo, na maioria das vezes, está totalmente fora da harmonia e do equilíbrio desta bendita escola Terra. Como é que são as leis que regem o universo? O Hugo vai controlar a velocidade da Terra? Ele tem capacidade para isso? Não. Eu tenho capacidade para controlar o número de voltas da Lua, a velocidade, para em 28 dias dar uma volta em torno da Terra? Não. Nenhum humano tem essa capacidade. E ainda ficamos brincando, achando que tudo isso não faz de conta. É uma coisa que... Ainda agora há pouco, eu estava ontem vendo um filme sobre a dificuldade do astronauta para ele ficar no espaço, não é nem andar no espaço, ficar no espaço. Nosso corpo depende da força de gravidade, os nossos fluidos corpóreos, tudo depende da força de gravidade. Você sai lá, altera completamente.
há uma alteração no sistema ósseo, no sistema nervoso, tudo. E aí nós temos uns, desculpe, não querendo ofender ninguém, os idiotas falando, não, nós vamos descobrir um jeito de morar em Marte. Morar onde em Marte? Que jeito? Para chegar em Marte 2 anos. Não, nós vamos, que vamos. Não vamos coisa nenhuma. Como disse o Divaldo Franco, nós precisamos desenvolver a psiconáutica e não o ser humano querer ir até lá. Traga o espírito, o mundo espiritual para nós, aí nós desenvolvemos mentalmente as nossas viagens. Então veja, esta harmonia, esse equilíbrio faz parte, há bilhões, trilhões, não sabemos há quanto tempo existe tudo isso. Diz a ciência hoje que há 3,8 bilhões de anos foi criado com o Big Bang. Será que é? Eu acho que não. Eu pessoalmente não sinto isso nas conversas que a gente tem com os espíritos. Então esta harmonia está eterna, meus amigos. Então vamos hoje nos focar em alguns pontos importantes desse livro, que a doutora Marlene escreveu, em linguagem bem acessível e que propicia a todos nós um entendimento tranquilo. Nós temos que olhar com olhos de ver. Se nós formos olhar lá para achar que é um romance, perca tempo. No prefácio, então, nós temos o seguinte, a colocação da doutora: se não crerdes, não entendereis. Isaías, capítulo 7, versículo 9. E trouxe mais ainda um comentário de Santo Agostinho sobre essa colocação de Isaías: a fé procura, o intelecto encontra. Olha a profundidade disso, meus amigos. Os primeiros dizeres do prefácio da doutora Marlene. Ela faz referência ainda, para ela poder ter escrito o livro, aos livros do J. Martins Peralva, que comentam sobre as obras de André Luiz nos domínios da mediunidade e os mensageiros. Menciona ainda cursos feitos na AME sobre o livro Evolução em 2 Mundos, que também é de André Luiz. Registra também, está lá no prefácio, que em novembro de 1996 deu sua primeira aula na USP, no curso de Psicobiofísica, pós-graduação Lato Sensu. E eu, graças a Deus, tive a felicidade de estar nessa aula. Foi onde eu conheci a doutora Marlene e vim para cá. Com base, então, nos estudos que ela fez, não só aqui no GERS, mas em congressos diversos que ela foi, no Brasil, no exterior, pegando toda essa obra do André Luiz, indo a fundo, indo nas entrelinhas, então ela escreveu esse livro, Obsessão e Suas Máscaras. O que ela menciona? Que este tema, obsessão, carece de uma discussão muito aprofundada. Não pode ser tratado superficialmente ou superfluamente, de jeito nenhum, porque a obsessão não começou agora, na hora que vocês chegaram no centro, ou na hora que você encontrou um amigo estranho. Ela já pode ter milênios. Podemos estar envolvidos numa obsessão há milênios. Por que isto ainda não ocorre, esse estudo, com maior expressão? Por quê? Porque a maioria dos cientistas elegeu o paradigma reducionista materialista para a orientação do que? Das suas atividades intelectuais e do seu próprio comportamento. Já pensou? Eu no meu cargo de professor, doutor em sei lá o quê, aí vem o meu amigo e me contesta porque eu falei em obsessão, como é que eu vou ficar? Eu vou brincar de novo, caixão tem gaveta, alguém leva alguma coisa, esse cargo que você tem aqui, lá do lado de lá, vai te servir para quê? Para te cobrar a responsabilidade que você pediu, que disse que faria aqui e levou na brincadeira. Levou na brincadeira.
Por quê? Quis mostrar para o amigo, para o professor, para o colega, que ele era o sábio. Sábio do quê? Ninguém conhece nada. Numa escala infinita, nós estamos que nem minhoca rastejando no chão. É impressionante como a gente vê tanta imbecilidade. Falta, como diz o Stephen Hawking, não olhar para o pé, mas olhar para as estrelas. É impressionante. O cemitério está assim, de grandes intelectuais, de grandes sábios. Então, de acordo com esses princípios materialistas, o pensamento é a secreção do cérebro. Será que é? E mais, diz a doutora Marlene. E o produto do quimismo celular, reações químicas que nelas ocorrem, devem ser estudados de acordo com esses princípios. Não pode simplesmente falar, é isso e acabou. Ninguém tem a palavra final. Eu vou dizer de novo, vou dar aquele exemplo costumeiro. Esta parede é o nosso princípio quando entramos no reino nominal. Esta outra parede é a parede quando nós chegarmos de volta a Deus, espíritos elevados. Estamos grudados no nosso princípio ainda. O que nós estamos achando que sabemos? Que estamos sabendo? Nada. Então, continuando aqui com a doutora, ela recomenda que há necessidade de um maior avanço tecnológico para ampliar conhecimento acerca das funções do sistema nervoso. Entretanto, diz ela ainda, testemunhos importantes em favor da preponderância do espírito sobre a matéria, apesar desse espírito reducionista materialista, estão sempre presentes. E ela cita, por exemplo, o professor Fritjof Capra, que, seguindo os passos de Einstein, publicou livros importantes, como o Tao da Física e o Ponto da Mutação. Tanto ele, Fritjof Capra, como outros, vem contribuindo de forma efetiva para a mudança desse paradigma reducionista materialista. Seria assim um negócio sem lógica. Eu nasci, vivi exageradamente 100 anos, morri e acabou. Eu volto para quê? Volto para onde? Volto para lugar nenhum? Acabou? Que história é essa? Que é isso? Os espíritos que atendemos aqui, não foram inúmeros, comprovam cada vez mais. Se não seguirmos as leis de Deus, preparemos-nos para momentos difíceis, doloridos do lado de lá. A doutora Marlene ainda menciona, dentro desses que estão estudando, tentando reduzir o paradigma materialista reducionista, ela cita o cirurgião Wilder Penfield, que, apesar de ser um cientista materialista, olha o que ele afirmou, meus amigos, palavras da doutora. O cérebro é o computador e a mente o programador. Enfatizando com isto o aspecto dualista do ser humano, matéria e espírito. Não é só matéria e espírito. Menciona ainda, doutora, outros cientistas estudiosos, como Karl Praiban ou Priban, não tenho certeza, Stanislav Grof, Ken Weiber, Richard Geber, entre outros, que ainda não conseguiram a grande mudança estrutural na ciência. Esta mudança é o que, como enfatizou Kardec, depende da madureza dos tempos. Por que será que nós, vira e mexe, nós erramos, repetimos, todo dia fazemos a mesma coisa,
vai dormir, levanta, escova o dente, necessidades físicas, toma café, vai trabalhar, almoça, volta, vai dormir. Por que será que nós fazemos isso? Para quê? Para nos entrosarmos naquilo que disse o nosso querido, vou deixar o nome para vocês, criarmos disciplina, disciplina e disciplina. Quem que falou isso? Emmanuel, gente. Por isso nós repetimos todo dia a mesma coisa e ainda achamos ruim. Nossa, eu não sei fazer, eu errei, eu não pensei. E já são 10 mil reencarnações aqui, meus amigos, amigas, internautas. Até quando? É chegado o momento da mudança. Então, depende da madureza dos tempos. Ou nós aprendemos pelo amor, ou vamos aprender pela dor. Então, qual é o objetivo maior desse livro, segundo a própria doutora Marlene? Lembrar que a doutrina espírita surgiu desde os meados do século XIX, tem contribuído para essa mudança do paradigma reducionista materialista da ciência, pois é uma das minorias criativas, o Espiritismo, apontar caminhos para os novos tempos. Ou seja, que novos tempos? A civilização por vindoura. O Cristo veio 2000 anos atrás, não escreveu nada do próprio punho. Recebemos o Evangelho depois, e o que ele diz parece que acabou de dizer agora. Então, quem é o maior, o homem mais inteligente da história do planeta Terra? Eu? Algum dos senhores? Cristo, obviamente. Veja, não deixou nada escrito, nada. E nós estamos aqui na ciência, não é assim, tem que ser assim. Que tem que ser, nada tem que ser. Tudo é simples na natureza, tudo se encadeia. Mas depende de nós querermos. Allan Kardec, juntamente com a falange da terceira revelação, ressaltam, diz a doutora, a importância dos atributos e propriedades do espírito, destacando o quê? Destacando o pensamento como produção específica do espírito, que lhe permite as conexões com os demais seres do universo. Não é entre nós, do universo. Estamos prontos para isso? Vai. Empresta aí. Até para você dar uma descansada. Estamos prontos para isso? Com os seres do universo. Antes de você falar, nós não nos entendemos nem entre nós, nossa família. Estão querendo falar com os seres do universo. Olha só o que nos aguarda. Nós estamos atrás de minúcias de bobagem. O Nossa Vida no Além, também aquela primeira parte que é bem científica, que a doutora Marlene trouxe para nós, coloca aquelas experiências todas de quase morte. E a ciência, e isso é que a gente estava falando isso na primeira parte dos trabalhos, a ciência teve que mudar a visão porque começou a ser desmentida por aquelas, a mente e o cérebro. E para quem é da área jurídica, tem um pensador lá, o Hans Kelsen, que ele virava e falava assim, o mundo das normas, e ele descrevia o mundo das normas. Aí depois ele fazia um negócio que é incrível, né? Que é lógico, como diria o Flávio. Fora do mundo das normas tem uma outra regra, que diz é preciso obedecer à Constituição e todas as normas que estão no mundo das normas. Ou seja, a mente está fora disso, das normas aí. Então vejam, meus amigos. Então o pensamento é uma produção específica do espírito. Nós vamos um dia chegar a conexões, como eu falei no início, a psiconáutica, como diz o Divaldo Franco. Mas que jeito? Nós não olhamos, como eu falei há pouco, como diz o Stephen Hawking, estamos olhando para o pé, não querendo nem olhar para as estrelas. André Luiz,
continua a doutora, é porta-voz dos benfeitores espirituais e a respeito do pensamento, ele afirmou o seguinte: o universo é a exteriorização do pensamento divino. Pensamento divino. E a civilização o que é? Produto da mente humana. Aí, simplesmente isso. E muito mais a respeito do pensamento, a doutora colocou nesse livro maravilhoso aí, Obsessão e Suas Máscaras, está na parte 2 desse livro precioso. Se nós quisermos realmente entender o que é obsessão, como eu disse há pouco, ler com olhos de ver mesmo, de enxergar. É importante lembrarmos os ensinamentos do Cristo: orai e vigiai. Vigiai o quê? Como eu brinco sempre. A mulher do vizinho, o marido da vizinha? Não, os nossos pensamentos. Porque ele é a base de todo intercâmbio espiritual. Se os pensamentos, eu digo a vocês, se eles estiverem soltos, livres, à vontade, sem o equilíbrio, sem a paz, sem a harmonia que está reinante no universo, o que nós fazemos? Abrimos brechas. Abrimos brechas para então aí sermos influenciados, criarmos reflexos condicionados de acordo com as sugestões externas. Mas por que nós abrimos brechas? Porque estamos apegados à matéria. Não, eu não estou vendo os espíritos. Aqui, por exemplo, tem uma quantidade enorme de espíritos que estão participando conosco. Eu não estou vendo nenhum, nem vocês. Então, como eu não vejo o mundo espiritual, será que ele existe mesmo? Será que ele existe? Mas por que eu não vejo, nós não vemos? Porque nós queremos que o mundo espiritual se transforme em material, se materialize aqui. Nós não estamos nos elevando, buscando chegar até eles. Nós queremos que eles, por acomodação nossa, cheguem até nós. Simplesmente isso, só isso. Perguntas, comentários, por favor, fiquem à vontade. Por favor, fazer só mais uma. Hoje para nós devia ficar mais fácil, porque nós temos o cyberespaço ou o mundo virtual. Então, se você concebe que existe um mundo que não é físico e concreto, que é virtual, onde passa esses milhares de o quê? De pensamentos, né, nesse mundo, então não fica mais fácil a gente aceitar? Porque existem outras formas de abstração? Com certeza. E a literatura espírita está muito clara, meus amigos. Nós, quando olhamos assim para o céu, vamos chamar de céu, para o infinito, nós vemos as estrelas, vemos a Terra, a Lua, vemos o sistema solar, vemos a Via Láctea, vemos outras galáxias. E acabou? Vemos o universo? Não. São multiversos, que nós não temos nem ideia. Multiversos. Nós não temos mais nem ideia. Nossa cabeça é tão pequena que não dá para imaginar uma coisa dessa. Eu vou citar o exemplo do Chico de novo. Ele pegou tanto no pé do Emmanuel, que falou: Chico, eu quero entender. O Chico falou para o Emmanuel: eu quero entender Deus. O que é Deus? Eu quero entender. Chico, não está na hora ainda, Chico, você não tem condição. Mas eu quero. Você quer mesmo? Então vamos. Saiu do corpo, ele viu a Terra, se afastou, viu a Lua, viu o sistema solar. Ele parou. Mano, posso voltar para minha cama e tomar um café quentinho? Quer dizer, se o Chico, que é o Chico, com a grandeza dele, com a experiência que tem, falou isso, imagine nós. Nós saímos daqui, de repente, olha, cadê minha casa? Cadê meu chão? Cadê? Nós ficamos completamente desorientados. Então nós não estamos prontos. Então veja, com tudo isso, nós somos facilmente influenciáveis. Se abrirmos brechas, os espíritos que nos acompanham, às vezes, como eu falei, há milênios, simplesmente, oba, agora é minha vez, você vai fazer isso. Eu simplesmente,
como uma marionete, vão fazer. Então, com esta invigilância, a obsessão faz-se tão presente junto à população terrestre que o seu desconhecimento a respeito é assustador. A maioria das pessoas não tem nem noção do que é isso. Duas fotos, dois desenhos aqui, só para dar uma ideia, né? Quanto somos influenciados. E por que isto ocorre? Por quê? Para de mentir, diz a doutora Marlene. A influência de espíritos inferiores em nossa mente, pensamentos e atos, é preciso aceitar o quê? Primeiro, a imortalidade da alma. Ah, não, morreu, acabou. Acabou o quê? Acabou a vestimenta, o corpo físico. Mas o espírito eterno simplesmente continua em outra dimensão. E mais o quê? A capacidade de associação dos espíritos, que pode ser benéfica ou maleficamente em todos os planos de vida. Quantos de nós, terráqueos, aceitamos isso que está aqui? Quantos? Dos 8 bilhões de espíritos encarnados, não vou nem falar dos 22 desencarnados, só dos encarnados. Quantos aceitam isso para valer? Continua a doutora Marlene dizendo o seguinte: entretanto, as concepções religiosas que vigoram aqui na Terra, hoje, até hoje, são muito imprecisas no que se concerne ao destino das almas após a morte. Então, o que acontece? Coloca a maioria das pessoas em sono profundo, desconhecido, ameaçador. O que vai acontecer? O que vai dificultar qualquer discussão benéfica sobre a vida no além e de seus respectivos habitantes. Nós vemos um monte de porcaria na televisão, discutindo bobagens. Alguém discute temas como este, para valer? E se discute um minuto. Mas para falar da vida dos outros, aí os espíritos chegam. Para falar mal de fulano, os espíritos chegam. E vamos chegando, e a obsessão vai se instalando. Simplesmente assim. Onde estiver o nosso pensamento e a nossa vontade, aí estará o nosso coração. E do que o coração estiver cheio, falará a nossa boca. Estamos vendo no livro Sexo e Destino, a manipulação do Neves, esqueci até o nome dele agora. Cláudio Nogueira, isso aí. Vocês viram lá perfeitamente, manipula mesmo. A tal ponto que ele fez sexo com a própria filha. Para vocês terem uma ideia, vocês viram aí, achando que era uma outra pessoa. Veja como eles manipulam à vontade, como a obsessão é um problema sério. Diz a doutora ainda, com raras exceções, cientistas e investigadores, psiquiatras e psicólogos desconhecem o assunto quando não o ignoram deliberadamente. Em decorrência disto, a obsessão tem sido então subestimada no mundo. E ao ser subestimada, o que acontece? Ela faz vítimas a cada dia, favorecendo um aumento lastimável de crimes, muitas vezes hediondos, e doenças das mais variadas. O que diz o André Luiz? Quando nós dormimos, nós encarnados, para onde nós vamos? Nós vamos para o paraíso, não é verdade? Está muito longe. Onde você quiser ir. 4/5 da população, quando dorme, profundezas. Como diz o Chico, né? O umbral começa na ponta do seu nariz, né? É isso aí. O umbral começa na ponta do nosso nariz. Aumento de lastimável crimes. São todos tramados enquanto estamos dormindo.
E aí saímos, vamos aqui, de repente tem uma reação que nós, puxa, mas como o Hugo agiu desta forma, como o Maida agiu, uma pessoa tranquila, como fez isso? Programado lá embaixo enquanto estava dormindo, manipulado, abriu brecha, eles tomam conta. Somos marionete. Se nós não tomarmos conta de nós, eles vão simplesmente tomar conta. Mas eles são ruins? Não, nós é que os atraímos. Nós é que damos brecha, nós é que praticamente pedimos para que eles estejam conosco. A doutora Marlene faz um apelo. Cremos que é chegado o momento de se estudar mais este flagelo antigo. Faz um apelo para todos nós, não é só para médico, psiquiatra, psicólogo, não. Nós, trabalhadores da casa, temos que estudar muito esse tema, para que possamos atender adequadamente os espíritos que são trazidos aqui para serem orientados. Médicos, psicólogos e profissionais da área de saúde, diz a doutora Marlene, precisam debruçar-se sobre esse tema, procurando oferecer mais amparo à mente humana, que atualmente, o que acontece com a mente humana? Periclita de forma assustadora, tendendo ao total desequilíbrio. Haja vista o número de suicídios, principalmente entre jovens. Estamos falhando, meus amigos, amigas internautas. Nós, pais, mães, avós, amigos, estamos falhando. Como? Não vamos orientar essas crianças? Se não colocarmos Deus no coração das crianças, elas perdem o referencial. Ah, quando crescer, quando crescer, não tem referência nenhuma para escolher nada. Temos que levar essas crianças ao centro, a uma escola, a qualquer religião, mas mostrar que existe Deus. Isso é importantíssimo. Como um jovem se suicidar? Por quê? Porque o pai faz tudo o que ele quer, a mãe faz tudo o que ele quer. Aí quando ele é contrariado, não tem, comete o suicídio. Mas ele tem que passar por não, tem que receber não, tem que educar. Na vida nada é à vontade, tudo é trabalho, é suor, é mérito. Se não for assim, nós não crescemos. Nós viemos aqui, nesta escola terra, exatamente para isso. Ninguém veio passar férias, como eu digo sempre. Nenhum de nós. Viemos trabalhar, moldar o espírito, tirar essas lacunas, esses buracos enormes que nós temos, criados em vidas passadas. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra, disse o Cristo. Se nós estamos aqui, porque somos tudo igual. Ninguém é diferente de ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém fala nada, tudo assustado. Diz a doutora, continuando, ela diz o seguinte: o número de agentes de saúde trabalhando anonimamente nos centros espíritas como médiuns ou esclarecedores precisa ser multiplicado com urgência. Urgência. Falei há pouco, 8 bilhões de pessoas, número aproximado, somos nós encarnados. Cerca de 22 estão do lado de lá. Tudo santinho. 22 bilhões de espíritos lá, tudo santinho. Bandido aqui é bandido lá, picareta aqui é picareta lá. Muda simplesmente a dimensão onde ele está. Precisa de ajuda, precisa de esclarecimento. Por isso a doutora faz esse apelo. Nós precisamos realmente buscar mais companheiros para que possam trabalhar, arregaçar as mangas e ajudar, meus amigos e amigas internautas. A doutora Marlene pede encarecidamente, palavras dela, está lá no prefácio, para que esse livro, Obsessão e suas Máscaras, seja um estímulo
para o quê? Surgimento de novos companheiros empenhados nesta área de serviço abnegado. E aí? Ainda bem que já foi, esse livro já foi exposto aqui, ainda bem que o Dr. Fábio, aí a AME, resolveu colocá-lo de novo na internet, através de um curso, como vocês vão ver, a partir do dia 5 de agosto. Espero que tenha uma inscrição maciça, não só nossa, mas dos internautas também, para o melhor esclarecimento de tudo isso. O doutor informa também que, para chegar a este livro, além de ter vasculhado a obra de André Luiz e trouxe-nos os respectivos ensinamentos, comentando-os à luz dos conceitos de Allan Kardec e de outros pesquisadores, como nós já vimos, que se interessam pelo paradigma espiritualista. E mais, ela apresenta ensinamentos da forma como foram transmitidos através de Chico Xavier. Repito, apresenta os ensinamentos da forma como foram transmitidos através de Chico Xavier. Não se preocupou em justificá-los com comprovações científicas, que esse é um campo quase inexplorado, diz ela, onde quase tudo está por fazer no campo da pesquisa. Agora, recentemente, alguns anos para cá, que nós realmente começamos a ter interesses, pesquisas, começamos a ter alguns resultados. E ela diz mais ainda, que é chegado o momento de a própria revelação do mundo superior influir no ânimo dos investigadores espiritualistas. E é o que está acontecendo. Vários trabalhos, inúmeros trabalhos nas universidades, não só no Brasil, mas fora do Brasil, estão sendo aí elaborados. Agora, vamos pesquisar, vamos buscar, porque tudo que foi dito está sendo comprovado. Tudo que foi dito, 30, 40, 50, 60, está sendo tudo comprovado. A doutora comenta ainda que sabe ser esta área eivada de preconceitos, e que muitos poderão, palavras dela, eventualmente considerá-la demasiado crédula, alienada ou fora do contexto científico. Ela continua dizendo que inúmeras teorias consideradas indestrutíveis já foram varridas da face do planeta e outras estão em vias de desaparecer. Vou falar uma só que todo mundo sabe. Durante 1.200 anos, a Terra foi considerada o centro do universo. Galileu, com uma lunetazinha lá, não é não. Terra não é o centro do universo, não. Aí vem a Inquisição, foi lá, ele teve que renegar tudo isso. Mas dizem que no momento em que ele saía da Inquisição, lá de todas as inquisições que foram feitas a respeito, ele virou para trás e falou, mas que a Terra gira em torno do Sol, hein? Tá? Então veja, 1.200 anos, está aqui, ó, inúmeras teorias consideradas indestrutíveis. Acabou essa bobagem. Por isso que eu falei no começo, quem é dono do saber? Só Deus, Cristo. Mas, até hoje ainda existem os terraplanistas que acreditam que a Terra... Até isso tem. Esse é cego. Imagina. Esse é o cego que não quer enxergar. Ele enxerga, mas fala, não quero enxergar. Eu chegar a mentira, mas existe. Lamentável. Existe, o que ele está falando é que até hoje existem ainda aqueles que consideram que a Terra é plana. Paciência, o que nós vamos fazer? O pior cego é aquele que não quer enxergar frente às evidências. Basta ele chegar na frente do mar e olhar. Pronto. Ô Magda, eu estava lendo um livro do Bauman,
E o Bauman estava dando, o Zygmunt Bauman, lá, o filósofo, ele estava dando uma explicação por que é interessante a coisa da Terra ser redonda. Porque à medida que aquilo que o Kardec falou no século XIX, à medida que as comunicações evoluíram, que as distâncias também, a convivência, a fraternidade passa a ser um elemento essencial de sobrevivência da humanidade. Então é muito interessante a gente ver que tudo está nos conduzindo a esse momento de mudança de paradigma, como você falou. Então o que vai acontecer? Outras bobagens que a gente pensa, como de que a gente não é responsável pelos outros povos, tudo isso vai ruir. Dentro desta linha de raciocínio do Hugo, nós somos responsáveis pelo planeta Terra. Vamos soltar uma bomba atômica aqui, ou de hidrogênio. Só nós é que vamos sofrer? Não, o planeta inteiro. E os que estão em volta. Todos. E essa energia negativa vai afetar inclusive os planetas do sistema solar. E nós achamos que somos, não, podemos jogar, joga aqui, joga ali, polui o rio, polui. Gente, eu vi um WhatsApp que me receberam de um tucunaré com bicho nos olhos. Gente, para com isso. O que nós estamos fazendo com o planeta? Eu esqueci, não poderia ter posto aqui para vocês verem. O bichinho mexendo, filmado. É impressionante. O que estão fazendo nesse planeta? Estão achando que isso aqui é lixo? Eu posso fazer o que eu quero? O lixo que eu não uso, não é meu mesmo. Que história é essa? Isso não existe. Somos altamente dependentes um do outro. Por isso vivemos em sociedade. A Rita, que gosta muito de... Não, eu acho que por assim, favor. A próxima mudança de paradigma, teve uma palestra sua que você falou que tinha recebido também um e-mail, parece, e que tinha visto que o plástico estava em regiões abissais no mar, né? Nas fossas marinhas. Isso, aí eu ia dizer assim, que o plástico, para quem não sabe, eu trabalhei muitos anos no IBAMA, já me aposentei, né? Então assim, o plástico ele já é omnipresente na Terra. Né? Ele já está por toda parte, por todo lado. Isso, inclusive em circulação sanguínea de alguns animais marinhos. Né? Tartarugas. Isso, eu acho assim, que a gente fala de mudança de paradigma, eu acho que o maior desafio dessa construção de um novo paradigma é o homem perceber que ele não é o centro do universo. Não. Né? Eu acho que esse é o grande não desafio. Ele está. Isso, ele faz parte... Nenhum de nós somos. Isso. Nós estamos. Exatamente. A gente faz parte de um sistema muito maior, muito mais complexo. Eu acho que é uma construção de um caminho que vai levar para uma tomada de consciência desse fato, né? Mas eu acho que ainda vai demorar um pouco. Mas, Rita, nós estamos num momento de transição. Todos estão sendo chamados para dar o que tem de bom no coração. Se não der, vamos pegar a nossa maturinha e, aqui, fazer um estágiozinho na face escura da lua e depois, cai fora. Ou chegamos pelo amor ou chegamos pela dor, como eu disse antes. Eu acho que a maioria vai para aqui, sim. De acordo com os livros espíritas, 2/3 da atual população vai embora. Ficará 1/3. Bom, continuando então, ela continua dizendo então que essas inúmeras, repetindo, teorias consideradas indestrutíveis já foram varridas da face do planeta e outras estão em vias de desaparecer. Assim é a existência de rótulos provisórios, que também desaparecem, passam. Cadê os grandes imperadores, os donos do planeta? Ninguém se lembra mais, ninguém nem sabe quem são, a não ser aqueles que se interessam em estudar história. A doutora Marlene acreditava que outras obras surgiriam com o desdobramento desta aqui, diz ela no prefácio. E ela indagava para si mesma, palavras dela, quem sabe esta obra não será um estímulo aos médicos, psicólogos e especialistas, além de militantes espíritas nesta área da desobsessão. Se quiserem comprovar, é só pegar o prefácio, está lá.
Sugere ainda a doutora Marlene que os vários subtemas tenham, na medida do possível, um aprofundamento científico. Ela sugere isso no livro e pede que as pesquisas das universidades sejam comparadas com os resultados obtidos na prática mediúnica dos centros espíritas. Lá é a teoria, aqui nós temos a prática. Nós, Grupo Espírita Caibar-Schutel, junto com a AME, Associação Médica Espírita de São Paulo, estamos tendo a oportunidade de fazer isso. Os médicos trabalham, fazem a pesquisa e comparam aqui, na prática, o que realmente está acontecendo. Essa é uma facilidade muito grande. Vai ao encontro do que diz a doutora Marlene. Então, como se percebe, é um trabalho, diz ela, vasto, que apenas está se esboçando, está começando. E ela diz mais o seguinte: o tempo é inexorável e nos propiciará novas observações, anotações e compreensão para se aprofundar nesse tema, a obsessão. E ela conclui o prefácio dizendo o seguinte: reconhecemos, palavras da doutora Marlene, os limites de nossos conhecimentos e as restrições de espaço e tempo no exame de ideias tão abrangentes. Saímos a campo para, diz ela, palavras dela, está aí no prefácio, saímos a campo para não nos omitirmos diante deste legado de valor inestimável. Que legado é esse? Toda a obra de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Então, gente, amigos, companheiros, internautas, vamos arregaçar as mangas, vamos pegar essas obras de André Luiz, de Emmanuel, não ler como romance, estudar, discutir, trocar ideias, não para falar, eu sei do livro tal que está na página tal. Tá bom, você sabe, mas está pondo em prática tudo isso? Não, então não serve para nada. É discutir para pôr em prática, senão não vai adiantar nada. Conclui convidando a todos os leitores para refletirem sobre o pensamento de Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Palavras dela está no livro. Trouxe uma foto dela em um dos congressos e só para relembrar, o primeiro estudo desse livro foi em 2012, quando a própria doutora expôs, como sempre, brilhantemente esta obra, e nós aqui pudemos dar uma mãozinha em algumas das aulas. E agora a AME vai expor no seu site, a partir do dia 5 de agosto, este estudo novamente. Inscrições gratuitas, o site para inscrição é esse. Deixa eu ver se eu consigo colocar o convite do Fábio, do Dr. Fábio, que é o presidente. Não está entrando, então infelizmente não tem como colocar. Então é isso aí, é isso que nós queríamos passar para vocês sobre esse livro, que foi relançado agora, 16ª edição, que vocês, o próprio Dr. Fábio, no convite que faz, ele pede para vocês fazerem